Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agradecemos a todos que acompanham as nossas reuniões virtuais públicas pelo nosso canal. É muito bom estarmos aqui juntos e, nesse instante, nós damos início à nossa reunião pública virtual do Lar de Teresa. E, nesse momento, nós reservamos ao estudo dos livros o Evangelho e o Livro dos Espíritos, que são estudados alternadamente. Nesta oportunidade, nós vamos estudar o Evangelho. E o nosso tema de hoje, Ajuda-te, que o céu te ajudará. Hoje nós acompanharemos as reflexões da nossa irmã de ideal espírita, Maria Roma de Freitas. E a Maria Roma é integrante do Lar de Teresa, atualmente residindo em Uberlândia, Minas Gerais. E de lá ela envia a sua mensagem. Maria Roma, venha para as suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Uma alegria estar novamente aqui com todos os amigos e companheiros do Lar de Teresa. É uma oportunidade renovada de estarmos juntos, que agradecemos muito à organização das reuniões da casa, aos organizadores, melhor dizendo, e à espiritualidade da casa também. Sendo assim, vamos agora à leitura da nossa página inicial. Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da exposição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Texto do Fonte Viva, capítulo 13,
Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Assinado por Emmanuel. E assim, reunidos neste momento, rogamos a Deus, a espiritualidade do lar de Teresa, que possamos receber nesta hora as melhores vibrações e o melhor entendimento sobre o tema a que vamos ouvir as reflexões de Maria Roma. Que nossa irmã receba as melhores inspirações da espiritualidade que nos acolhe nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Maria Roma. Então vamos lá. Como a Vera Lia já nos disse, o nosso tema de reflexão dessa noite está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, e nós estamos com esse estudo, essa reflexão dessa noite, iniciando esse capítulo. É o capítulo que tem o título Buscais e Achareis. E então, Allan Kardec colocou no início desse capítulo a passagem evangélica que está registrada no Evangelho de Mateus, quando Jesus teria dito, e Mateus assim registrou, que pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Observamos que a forma como Jesus nos disse coloca em primeiro plano uma ação que é nossa. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, é nós que temos que agir em primeiro lugar. Somos nós que temos que agir em primeiro lugar. Temos que fazer o nosso esforço, aquilo que cabe a nós, para que a providência divina entre em ação. Se de outra forma fosse, nós estacionaríamos, ficaríamos inertes esperando a providência divina. Então Jesus, que é o nosso orientador maior, nos disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então compete a nós, em tudo o que nós estamos aqui para realizar, dar o primeiro passo, fazer a primeira ação. Uma vez assim procedendo, contamos com a providência divina, que vai se desdobrar para nós de diversas maneiras, através do companheiro que caminha do nosso lado, através das circunstâncias materiais, com recursos materiais que muitas vezes nós precisamos para agir naquilo que nós estamos buscando realizar. Aquela condição que nós precisamos ter muitas vezes quando vamos realizar estudos, tudo vem em complemento àquilo que nós, em primeiro lugar, demos o início, demos o pontapé inicial. Isso porque nós fomos criados para a evolução. E só evoluímos através das leis às quais estamos submetidas, as leis divinas. Primeiro, a lei do trabalho e, por consequência, a lei do progresso. Lei do trabalho. Todos nós precisamos trabalhar para que alcancemos o nosso progresso. Temos ajudas várias, como já dissemos. Mas se nós não fizermos a nossa parte, essa ajuda será sem efeito. Nós não vamos conseguir obter a nossa evolução só porque temos a ajuda à disposição. Então, se nós fomos criados para evoluir, nas palavras que os espíritos responderam a Allan Kardec, nós fomos criados simples e ignorantes. Então, para sair dessa condição, é preciso que nós nos esforcemos, é preciso que nós trabalhemos para conseguir sair dessa condição. E, fatalmente, porque estamos submetidos às leis divinas, vamos realizar essa evolução.
como nós temos o livre-arbítrio, o que nós temos como interferir nessa evolução é o passo que nós vamos dar para fazer essa jornada evolutiva. Se nós decidirmos aproveitar de primeira todas as oportunidades, faremos a nossa evolução de uma maneira mais célere, sem perder tempo. Mas nós sabemos que a maioria de nós, por vários motivos, em muitos momentos, escolhemos caminhos inadequados. Então, nós retardamos essa evolução. Mas, mais cedo ou mais tarde, temos que retomar o trabalho que nos impulsionará à frente. E é esse trabalho que vai exigir as nossas forças mentais, as forças da nossa inteligência, e assim nós vamos engrandecendo a nossa inteligência em relação às coisas materiais, mas também em relação às coisas espirituais. E, por consequência, nós vamos também realizar a nossa evolução moral, a evolução de espíritos imortais que somos naquele sentido moral. Nós sabemos que essa nossa evolução comporta duas vertentes. Uma relativa à parte material, que é a nossa inteligência, ou melhor dizendo, a nossa parte intelectual, que atinge a parte material, mas também a espiritual, e a nossa parte moral, que é consequência também daquilo que realizamos na matéria, mas, sobretudo, daquilo que realizamos internamente a partir dos nossos sentimentos. Então, sabendo que nós somos fadados a essa evolução, sabendo que nós estamos sujeitos à lei do trabalho e à lei do progresso, nós tendo consciência disso, nós conseguimos nos tornarmos mais efetivos do que antes, quando nós não tínhamos conhecimento de que estamos submetidos a essas leis. Então, aqui nesse tópico que Allan Kardec coloca no início desse capítulo, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Isso faz para nós referência ao esforço pessoal, individual, intransferível, que cada um de nós precisa realizar no trabalho edificante. Existem muitos esforços que muitas vezes nós fazemos, mas de maneira equivocada, em situações e em ações ou reações nossas equivocadas. Então, embora estejamos agindo, não estamos realizando o trabalho que é aquele que nos edifica, aquele que nos projeta à frente na nossa evolução. Então, esse esforço individual nosso deve ser guiado pelo que Jesus nos deixou há 20 séculos atrás. Antes, como humanidade, nós recebemos dos profetas, dos enviados em diversas culturas outras, de Deus, de Jesus, o governador do planeta, para que nós fôssemos nos trabalhando nesse sentido de buscar entender o conteúdo da mensagem que mais tarde Jesus veio nos trazer. E sabemos que ele próprio, Jesus, sabia que nós ainda não tínhamos condição de aproveitar todo aquele conteúdo naquele momento. E ele então disse que em momento oportuno pediria ao Pai que permitisse o envio do Consolador. Esse viria para fazer restaurar para nós todo o ensinamento de Jesus, dele, Jesus, e muito mais. Nós entendemos que esse Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, porque ele disse que esse Consolador ficaria conosco por todo o tempo. Se fosse um outro espírito que viesse encarnar para fazer esse trabalho, ele não poderia, materialmente considerando, ficar conosco todo o tempo. Mas, como essa terceira revelação, que é o Consolador prometido, veio através de vários espíritos e de maneira continuada, porque Allan Kardec codificou para nós a doutrina através do trabalho que ele veio preparado para fazer, com a ajuda, com a instrução do Espírito de Verdade, mas sabendo que ali era o pontapé inicial do que seria a promessa de Jesus, trazendo para nós o complemento das orientações, dos ensinos que ele, Jesus, nos dera
há tanto tempo atrás, mas além dessa complementação, além dessa restauração, a complementação. E essa complementação hoje nós temos podendo entender o conteúdo da mensagem de Jesus, que muitas vezes nós não tínhamos entendido porque não tínhamos condição intelectual e moral de compreender. Mas hoje nós já temos. Então, lembrando que se estamos submetidos às leis do trabalho e à lei da evolução, nós temos que realizar esse trabalho que é intransferível, buscando dessa forma engrandecer a nossa inteligência e ir depurando a nossa moral. Com isso, nós avançamos de uma maneira mais equilibrada, porque nós temos, infelizmente, os exemplos daqueles espíritos que avançam muito na direção do intelecto, são inteligências bem assim, fácil de perceber, são espíritos com a capacidade intelectual elevadíssima, mas que ainda não conseguiram fazer a sua evolução moral. Portanto, as suas realizações se dão sim através dessa capacidade intelectual já elevada, mas na direção ainda de fazer o mal. E a todo o tempo da história da Terra, nós temos aqueles exemplos que ficaram registrados na nossa história humana, na atual circunstância em que nós nos encontramos aqui no planeta, nós conseguimos identificar a nível mundial, a nível de cada país, de cada cidade, aqueles indivíduos, aqueles espíritos que encarnaram com uma capacidade intelectual muito elevada, mas que estão utilizando essa capacidade intelectual ainda para atuar no mal. Porque estamos num planeta de expiações e provas, cuja característica principal é a prevalência ainda do mal sobre o bem. Então, temos o bem aqui no planeta, por certo, mas ainda há prevalência do mal. Então, são aqueles espíritos que evoluíram muito a sua parte intelectual, mas ainda não têm a moral suficientemente evoluída para que se equilibrasse essa atuação em cada encarnação. Então, os espíritos vêm nos dizer da necessidade de nós buscarmos evoluir também em paralelo com a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral, para que nós também não percamos as oportunidades das nossas encarnações utilizando aquela conquista intelectiva para atuar no mal. Então, somos fadados à perfeição? Somos fadados à perfeição relativa, que comporta no conceito de perfeição para um espírito imortal. Perfeição absoluta, nos lembremos, apenas o Pai, o Criador. Mas essa perfeição relativa ainda é uma perfeição que para nós não conseguimos nem aquilatar. O exemplo que nós temos dela é Jesus. É o espírito puro que nós temos conhecimento, que passou pelo planeta, fisicamente falando, e que está no planeta como governador dele, planeta, desde a sua formação. É esse o nosso ponto de chegada. Jesus é o nosso modelo e guia, porque modelo de perfeição. Então, nós temos, todos nós, por termos sido criados com essa potencialidade de perfeição a ser alcançada, nós buscamos incessantemente o melhor. Muitas vezes instintivamente e outras vezes, já mais evoluídos, de maneira consciente, porque nós percebemos que à medida em que nós avançamos intelecto e moralmente, nós nos sentimos mais satisfeitos, porque entendemos as situações que estamos vivenciando, ainda que sejam, e a maioria delas ainda é aqui no planeta, de muitos desafios. Mas se nós conseguimos ter consciência do que Jesus há vários séculos nos disse, e agora o Espiritismo nos renova, que nós estamos aqui como seres imortais, criados, fadados à perfeição, fazendo a nossa evolução, e que qualquer desafio que se nos chega, por mais difícil que ele aparente ser, é ele, aquele desafio que vai nos permitir avançar, desde que nós consigamos aproveitar aquela oportunidade.
Sabemos que para fazer esse trabalho, nós contamos com a ajuda de encarnados e de desencarnados. E essa ajuda nos chega de maneira muitas vezes inusitada. Mas se nós começamos a ser mais observadores, nós vamos identificar em todas as situações que nós vivenciamos a providência divina, nos colocando à disposição a ajuda que nós precisamos para fazer aquele trabalho, para realizar aquela tarefa evolutiva que naquele momento se configura à nossa frente. Então, todos nós temos essa ajuda. Muitas vezes, ainda desapercebidos, ainda não tão conscientes de como funciona aqui a nossa evolução pelas leis divinas, nós podemos achar que eu tive sorte naquela situação. Eu escolhi o certo, eu sempre faço as escolhas acertadas, porque eu tenho uma boa inteligência, uma grande inteligência. Porque nós ainda estamos ignorando a ajuda que nos chega por inspiração dos nossos benfeitores, sobretudo do nosso guia espiritual, que esses benfeitores, esses guias espirituais, eles não realizam para nós as nossas tarefas. Assim, por exemplo, um cientista que esteja à busca de qualquer aspecto dentro do seu trabalho e que trabalhe afinco dentro do seu laboratório, uma pergunta que pode aparecer para nós: por que os espíritos já não trazem, por exemplo, a cura de uma doença qualquer e se apresenta para aquele cientista para que ele já logo consiga produzir uma vacina, produzir uma medicação que vai trazer a cura ou a prevenção daquela doença? Os espíritos benfeitores, eles inspiram os cientistas, eles inspiram aqueles que estudam, aqueles que analisam, porque enquanto assim o fazem, desenvolvem a sua inteligência, se projetam à frente como espíritos no caminho de se aperfeiçoarem e não nos entregam de bandeja pronta toda a tarefa que nós temos que realizar. Mas eles estão ali, os benfeitores e os nossos guias espirituais, fazendo com que as circunstâncias, a configuração de contexto ali onde nós estejamos seja a mais propícia possível para que nós realizemos aquelas tarefas. E é assim, então, que aquele pesquisador, aquele cientista, que com afinco esteja trabalhando, ele recebe as melhores condições para fazer o seu trabalho. E muitas vezes é inspirado, sim, na meta que ele precisa chegar e inspirado também no caminho que ele precisa trilhar. Mas jamais entregam de bandeja pronta a solução, porque tiraria todo o mérito e toda a oportunidade de evolução daqueles de nós envolvidos em determinado trabalho. O exemplo que nós estamos citando aqui, de um cientista, é apenas para ilustrar, mas se nós trouxermos isso para o nosso mundo pessoal, para o nosso mundo do dia a dia, para o nosso microcosmos, nós vamos identificar a mesmíssima coisa. Observamos que aquelas pessoas que por preguiça, por desalento, por desencanto, se tornam inertes, não se colocam de pé, como foi a mensagem lida inicialmente. O filho pródigo, depois de tanto sofrer, depois de tanto ter errado e identificado o seu erro, ele caiu em prostração. Mas em determinado momento, ele se decidiu a levantar, a fazer diferente, a ir buscar novamente a casa do pai. Isso para nós significa que aquele evento, aquela situação de vida que nos deixou desalentados, desencantados, ociosos no sentido de não confiar que se nós fizermos alguma coisa, aquela circunstância que não nos agrada vai se modificar para um cenário mais favorável. Então, se nós nos colocamos nessa postura, nós vamos estacionar e perder tempo. Mas se nós nos lembrarmos que os benfeitores espirituais, os nossos guias espirituais estão apenas esperando que nós nos levantemos, como o filho pródigo, como Emmanuel diz, que ele se levantou, ele se ergueu e resolveu, tomou a decisão de fazer algo para que aquela situação que ele estava vivenciando,
que não era agradável, que não era boa, se modificasse. E assim, então, somos nós, que temos o desejo de melhorar, mas algumas circunstâncias podem, por um tempo, embotar esse nosso desejo e nos fazer inertes. Temos, então, que ser observadores de nós mesmos. Se nós nos identificarmos em situação assim, lembremos-nos que nós precisamos nos ajudar para que o céu nos ajude. Nos ajudar em que sentido? Retomar as nossas ações, acreditar que se a circunstância atual não nos é favorável, não nos faz felizes, não é aquilo que desejaríamos, nós, com a nossa atuação, podemos mudar aquilo. É claro que em algumas situações nós não vamos mudar por completo ou não vamos mudar qualquer coisa porque precisamos delas na maneira em que elas estão configuradas, mas a nossa postura e a nossa atitude frente a essas circunstâncias muda a forma como vamos passar por essas situações. Precisamos realizar algum aprendizado com essas situações, então elas vão se configurar dessa forma, porque é dessa forma que nós vamos aprender a lição necessária. Mas se nós tomamos a resolução de nos erguer, de nos levantarmos, de nos erguermos, de nós nos levantarmos e fazermos a nossa parte, então o céu nos ajuda. Ou seja, todos os benfeitores e sobretudo o nosso espírito guardião, o nosso anjo da guarda, está de prontidão, esperando apenas que nós tomemos a resolução de agir naquilo que nós precisamos agir. Então, em cada encarnação que nós aqui viemos, nós vamos acrescentando um pouquinho na nossa inteligência, na nossa moral. A nossa moral, na verdade, é o conjunto de todas as virtudes que, em potencial, todos nós temos. Ao desenvolver as nossas virtudes, nós estamos avançando em nossa moral. Então, em cada encarnação, fazemos um pouquinho. E é assim, então, que deixamos a barbárie e vamos atingindo a civilização material, intelectual e a civilização moral, se podemos assim nos expressar. Porque precisamos realizar as duas vertentes, como nós já dissemos. Então, pensemos de uma outra forma. Se Deus tivesse colocado para nós tudo que nós precisamos dentro da vida material, dentro da vida espiritual, já pronto. Como era na figura que nós temos no Velho Testamento, a vida de Adão e Eva antes que Eva cometesse o equívoco que cometeu. Era perfeita, estava tudo pronto para eles ali. Mas nós sabemos que aquilo é uma figura, como tantas estão dentro do Velho Testamento, para que nós pudéssemos mais tarde entender que só através do trabalho nós chegaríamos ao progresso que nós todos estamos fadados a alcançar. E se Deus tivesse feito de outra forma, o que aconteceria com os nossos corpos físicos, com os nossos membros? Atrofiariam. Não faríamos nada, não utilizaríamos braços, pernas, mãos, nosso cérebro. E, como espíritos, nós permaneceríamos na infância espiritual, sem conseguir avançar, no máximo podendo contar com o instinto animal, que nós sabemos que o instinto é o acúmulo das experiências repetidas, da fase em que passamos no reino mineral, no reino vegetal e, sobretudo, no reino animal. Estacionaríamos ali. Ao contrário, quando nós somos demandados a atuar para evoluir intelecto e moralmente, nós aguçamos a nossa inteligência, o nosso corpo físico também se movimentando de diversas formas, mantém-se saudável e a nossa capacidade de entendimento da vida, da nossa existência, também se alarga, porque vamos entendendo que estamos submetidos às leis divinas e entendendo e conhecendo essas leis, nós começamos a atuar de forma mais efetiva. Então, somos o resultado do que fazemos. Herdeiros de nós mesmos, como diz Joana de Ângeles, ou filhos das nossas obras. Então, sabemos, como Jesus disse, a cada um segundo a sua obra.
Então, a cada um, em termos do seu passo evolutivo, será conforme o que nós decidimos fazer. Então, se estamos encarnados, estamos numa oportunidade bendita, concedida pelo Pai, para que nós aqui pratiquemos o que muitas vezes nós temos aprendido no plano espiritual, mas que o laboratório prático é a vida material. E no nosso caso, humanidade terrena aqui na Terra. A condição do planeta ainda é adversa? A condição do planeta ainda não é aquela que desejaríamos? Trabalhemos por nos melhorarmos. Porque o todo só será melhor na medida em que cada um de nós se tornar melhor. Muitas vezes, por equívoco nosso, por falta de percepção adequada, nós apontamos e identificamos e apontamos os defeitos e os equívocos alheios, querendo que o outro se melhore, querendo que o outro se modifique, sem lembrarmos que nós conseguimos modificar o mundo não através do outro, querendo que o outro faça isso ou aquilo. Nós conseguimos melhorar o mundo em que nós estamos, melhorando-nos a nós próprios. E é essa a tarefa que nos compete. Não nos compete melhorar o outro. O outro tem por si essa tarefa sua, assim como nós temos a nossa. Então, é por isso que os espíritos, né, não nos trazem prontos os trabalhos, nós precisamos trabalhar, pesquisar, estudar, fazer e refazer, exercitar, para que nós consigamos fazer as nossas tarefas por nós mesmos, ajudados sem dúvida, mas não que a tarefa venha pronta para nós. Então, se Jesus nos disse que pedi a luz e vos será dada, então pedimos luz para iluminar o nosso caminho, para que nós possamos não perder tempo com desvios, com oportunidades que pareçam mais fáceis, a porta larga, para que o caminho iluminado nos mostre a porta estreita, mas que é essa porta que vai nos permitir fazer o trabalho que nós queremos realizar todos. Por sermos fadados à perfeição, temos no íntimo a vontade de melhorar. Ainda que nós encontremos algumas criaturas que parecem ter prazer em estar naquela condição de inferioridade e praticar o mal, mas é um equívoco. E como os benfeitores nos dizem, esse equívoco mais cedo ou mais tarde é identificado pelo ser que precisa evoluir. Então, dessa forma, Jesus nos disse, pedi luz e será dado para nós. Pedir forças e nós a teremos. Então, ao invés de pedir, ai meu Deus, não me deixa passar por essa ou aquela circunstância. Não, meu Deus, me dê força para passar por esta ou aquela circunstância. Porque é essa circunstância, é esse contexto que vai me permitir aprender e assim evoluir. Outro que Jesus nos disse, pedir assistência dos benfeitores, que eles virão nos acompanhar para que nós façamos as nossas tarefas, mas iluminados, inspirados por eles, para que nós não nos percamos em desvios equivocados. E por fim, que nós peçamos os bons conselhos a eles. Esses bons conselhos vêm através de um sonho, através de conversações que nós tenhamos com os nossos benfeitores e o nosso guia espiritual enquanto estamos no sono do corpo físico, através das pessoas com as quais nós convivemos. Basta que nós nos tornemos bons observadores, porque a todo momento somos assistidos pela espiritualidade, se assim queremos e se assim pedimos. E como nós devemos pedir? Com fé, com confiança e muita, mas muita mesmo, certeza de que aquilo que nós pedimos e que é para a nossa evolução será dado a todos nós. No início do capítulo, também está colocado no Evangelho de Mateus que se um filho de um pai aqui na terra pede um pão, esse pai não dará a esse filho uma pedra.
Assim como se esse filho pede um peixe, esse pai não dará uma serpente. Um pai aqui da terra, que é cheio de defeitos ainda. E se esse pai aqui da terra age assim para com seu filho, imaginemos como age o Pai perfeito, Criador de todos nós para conosco. Só que ele nos presenteia, ele nos concede aquilo que realmente nos faz bem. E muitas vezes o que nós desejamos, o que nós pedimos, por uma visão ainda turva, nossa, o míope, não é o que nos faz bem, não é o que é melhor para nós, para o nosso momento evolutivo. Então, por isso nós temos bem aquela frase que o não de Deus hoje é o nosso melhor bem de amanhã. Confiemos, portanto. Peçamos a ajuda e observemos. E se chega uma situação que não é bem a conformação que nós gostaríamos, aceitemo-la, porque é esta situação, naquela configuração, que vai nos trazer o resultado que nós almejamos. Então, com todo esse aprendizado, Emmanuel nos diz no livro da Esperança, falando sobre o tema, que nós devemos, com tudo isso que nós aprendemos, com toda essa bagagem que Jesus nos deixa e que nós vamos a pouco e pouco sabendo utilizar, que nós sofremos, né? Que nós seguremos aqueles nossos maus pendores ainda e busquemos atuar com paciência, com humildade, porque dessa forma nós vamos conseguindo aqueles pequenos triunfos, mas que representam a nossa melhoria íntima. E que muitas vezes, ou a maior, ou todas as vezes, quem vai perceber somos apenas nós. Mas o que importa é que nós estamos realizando aquela tarefa evolutiva com esses pequenos triunfos. E na medida que nós realizamos esses triunfos, estamos nos autoburilando. E com isso nós estamos nos tornando cada vez mais prontos para sabermos utilizar a palavra certa, escolher a conduta exata em cada situação que nós vivenciamos, garantindo assim o sucesso das nossas realizações de espíritos imortais a caminho da perfeição. Então, nós devemos pedir ajuda, mas devemos esperar que essa ajuda venha, não exatamente da forma como nós pedimos, mas da forma como Deus identifica que é melhor para nós. Então, ajudemo-nos a nós mesmos, que o céu nos ajudará. E como Emmanuel nos disse também na mensagem inicial que nós lemos, levantemo-nos. Se estamos por agora distraídos, desolados, desencantados, levantemo-nos, sacudamos a poeira e continuemos firmes, considerando que o filho pródigo está de volta à casa do Pai. E na casa do Pai, ele vai fazer o que deve fazer para ter a vida que deseja ter. E é essa a nossa reflexão dessa noite, que possamos aproveitar cada um segundo o que tem nesse momento no seu desafio evolutivo, para que nós, a cada momento que nós acrescentemos na nossa bagagem um conhecimento, possamos realmente transformá-lo em sabedoria. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Maria Roma por a sua disponibilidade carinhosa em atender o nosso convite, brindando-nos com a sua esclarecedora e oportuna mensagem. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção nesta hora e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, com o estudo do Livro dos Espíritos. O tema, na nossa próxima semana, será Possessos e Convulsionários. Assim, lembrando, né? Vamos agora à nossa prece de encerramento, elevando o nosso agradecimento, os nossos corações
em profunda gratidão ao lar de Teresa, que nos acolhe, a espiritualidade dessa casa, que proporciona, nesses momentos, com essas reflexões que nos foram trazidas por Maria Roma, lembrar o quanto precisamos estar conscientes a cada passo de nossas vidas. Conscientes, com a mente voltada para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual e da importância disso no nosso caminho. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares e com o coração em paz encerramos neste momento a nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus.